No capítulo 134, segunda-feira, 09 de maio, Ivonete conta a Mercedes que Pedro encontrou uma foto dela. Pedro pergunta como ela escondeu isso dele. Mercedes diz que teve medo que ele não a aceitasse. Ivonete manda Mercedes falar a verdade. Lourdes diz que Mercedes não pode ficar na pensão. Mercedes sai. Pedro diz a Lourdes e a Ivonete que eles não podem deixar parecer que Darlene contou tudo para eles, porque assim Vilma vai saber que eles descobriram o plano. Pedro diz que é melhor que ela fique na pensão para ser vigiada. Antônio pergunta se Demório está a fim de Vivi. Pedro diz que não quer que Rafa, Vivi e Antônio saibam da verdade sobre Mercedes. Demório diz que é apenas amigo de Vivi. Antônio diz que não quer que Vivi sofra novamente. Demório diz que não é nenhum bandido. Vilma diz que vai processar a fábrica porque foi expulsa como se fosse uma assassina. Mercedes agradece Ivonete e Lourdes por terem deixado que ela fique na pensão. Ivonete e Lourdes fingem cair na falsidade de Mercedes. Marreta, Mano e Diego combinam roubar um carro. Vilma liga a Suelen e diz que precisa de algumas informações. Suelen fica com medo e conta que Roberto é o presidente interino. Vilma diz que vai vingar-se de todos. Suelen desliga. Raíssa diz a Suelen não dar mais informações a Vilma. Suelen diz que se não contar, Vilma mata. Marreta arromba a janela do carro. O alarme toca e ele, Mano e Diego entram no carro. Diego é atingido por um tiro no braço. Vivi pergunta a Raíssa se ela acha que Júnior viu a certidão de Gabriel. Raíssa diz que não sabe. Beatriz diz para Guga não desistir de Vivi. Ela diz para Guga fazer charme para outra pois Vivi vai ficar com ciúmes. Diego pede para ir ao hospital. Manos diz que ele pode ser preso. Marreta olha o ferimento e diz que o tiro foi de raspão. Carolina e Pedro conversam e instala-se um clima de paixão entre eles. Vilma diz a Xavier que investigou a vida dele e sabe que ele já aceitou o suborno. Vilma pede para Xavier dar apenas uma força para complicar a situação de Pedro como responsável legal dos irmãos. No capítulo 135, terça-feira, 10 de maio, Vilma diz a Xavier que investigou a vida dele e sabe que ele já aceitou o suborno. Vilma pede para Xavier dar apenas uma força para complicar a situação de Pedro como responsável legal dos irmãos. Ivonete diz que ama Tomás, mas ele é manipulado por Vilma. Roberto diz a Lourdes que a única maneira de livrar Tomás de Vilma é provar que ela é a incendiária. Xavier aceita ajudar Vilma contra Pedro. Vilma liga a Suelen e manda a ir à sua casa. Manos diz a Diego que se vai vingar de Antônio. Guga pergunta se Vivi gosta de Demório e ele confirma. Guga pergunta se tem alguma hipótese. Vivi diz que adora Guga, mas que ele é um grande amigo. Guga fica aborrecido e pede para abraçar Vivi. Mano vai até a produtora e fala com Beatriz que passou a noite com Antônio. Beatriz expulsa Mano e fica furiosa. Diego pede emprego a Marreta. Pedro conversa com Roseclair sobre o plano de Vilma e de Mercedes. Roseclair indica um advogado. Guilherme conta a Pedro que vai fazer o documentário sobre os bombeiros, mas pediu baixa do quartel. Michele diz que talvez o documentário faça Guilherme mudar de ideias. Vilma conversa com Suelen. Darlene escuta tudo. Vilma pergunta para onde foi Suelen na hora da explosão que matou Walter. Ela diz que foi fazer compras na rua. Vilma pergunta se alguém pode confirmar que ela estava na rua. Suelen diz que não. Vilma pede para Suelen ser o alibi dela. Suelen diz que não pôde fazer isto.
Darlene escuta tudo. Eurico pede para Casé e Júnior ajudarem nas investigações da morte de Walter. Casé diz que Vilma foi a responsável e que encontraram as placas da Fênix. Casé pergunta se pode existir mais um incendiário. Eurico diz que todas as hipóteses serão analisadas. Vilma diz que pode acabar com Suelen. Suelen aceita ser o alibi de Vilma. Darlene ouve tudo. No capítulo 136, quarta-feira, 11 de maio, Vilma acha que é Miguel que está a ameaçar. A pessoa nega. Vilma pergunta se ele quer dinheiro. A pessoa diz que o fogo é o elo entre ela e Vilma. Vilma escuta as ameaças e liga para Miguel ao mesmo tempo. Vilma fica chocada ao ouvir a voz de Miguel a comprovar que não é ele quem a ameaça. Vilma pergunta por que a pessoa misteriosa matou Walter. Ela responde que foi por diversão. A pessoa diz que Vilma a conhece, mas que nunca vai saber quem ela realmente é. Vilma diz a Miguel que lhe ligaram de novo e pede-lhe que ajuda. Miguel diz que agora é a hora de corrigir o erro que cometeu. Vilma implora e diz que Tomás nunca iria perdoar. Vilma pede um tempo para contar a verdade a Tomás. Miguel dá 2 semanas a Vilma para contar a verdade. Raíssa termina um namoro com Casé. Beatriz diz a Vilma que foi intimada para depor. Guga diz que Vilma é suspeita. Raíssa conta a Suelen que terminou com Casé. Suelen fica interessada. Andressa pergunta a Roberto se foi ele que ligou para Vilma falar da gravação. Tomás diz a Vilma que estava a jogar squash na hora da explosão, mas que não tem nenhum álibi. Roberto pergunta a Andressa de que gravação ela está a falar. Lipe liga pelo telemóvel de Cíntia. Vivi pergunta quem ligou. Cíntia diz que foi Lipe. Vivi trava. Cíntia diz que está a morrer de medo. Vivi diz que se vai libertar deste pesadelo. No capítulo 137, quinta-feira, 12 de maio, Beatriz pergunta por que Antônio não contou o que ficou com Mano. Ele diz que não aconteceu nada. Beatriz diz a Antônio para não mentir. Antônio diz que errou, mas que nunca mais vai acontecer. Darlene conta a Ivonete que Vilma obrigou Suelen a combinar um álibi. Na pensão, todos se preparam para prestar esclarecimentos sobre a explosão. Ivonete pergunta onde Suelen estava no dia da explosão. Vilma diz a Beatriz que tem um álibi. Ivonete conta a Lourdes que Vilma vai forjar um álibi com Suelen. Ivonete diz a Suelen para não ajudar Vilma, pois ela pode ser presa. Suelen corre com medo. Eurico avisa o delegado Fausto que Casé e Júnior vão acompanhar os depoimentos. Vilma entra para depor. Eurico pergunta onde Vilma estava na hora da explosão que matou Walter. Ela diz que estava com Suelen. Ivonete conta a Lourdes que Suelen ficou perturbada quando ela a pressionou. Lourdes pergunta se Suelen vai confirmar que estava com Vilma. Eurico dispensa a Vilma e manda chamar Suelen. Eurico pergunta se Suelen estava com Vilma no dia da explosão. No capítulo 138, sexta-feira, 13 de maio, Marreta vai à frente de Antônio. Thelma diz a Júnior que está preocupada com Marreta e com Mano. Raíssa chega para falar com Júnior. Thelma fica com ciúmes. Antônio bate no carro de Marreta e passa à frente. Diego e Léo discutem. Xavier aparece e separa a briga. Ele diz para avisar Marreta que precisa de falar com ele. Mano manda Marreta pressionar Antônio para não parecer que eles estão a planear algo. Mano avisa que eles estão a chegar perto da barreira onde está a polícia. Marreta sai da pista e entra num atalho. Antônio segue sozinho. Beatriz percebe que Mano e Marreta já não estão atrás deles.
Manos diz a Marreta que colocou droga no carro de Antônio. Antônio avista a barreira da polícia. Beatriz diz que só pode ser uma armadilha. Os policiais dizem para eles descerem do carro. Antônio diz a Beatriz para ficar no carro. Mano observa de cima de um barranco e deixa umas pedras rolarem e caírem em cima dos carros da polícia. Antônio aproveita a distração. Mano fica louca ao ver Antônio fugir. Marreta e Mano fogem. Antônio quase bate num caminhão, que tomba. O carro de Marreta bate numa árvore. Antônio volta e ajuda Marreta e Mano. A polícia chega. Pedro conta a Michele que ele e Carolina voltaram a entender-se. Michele fica sentida, mas diz que está feliz pelos dois. Miguel diz a Pedro que precisa de falar com ele sobre a morte de João, marido de Vilma. Miguel diz que pode ser a próxima vítima de Vilma. Vilma tenta falar com Suelen, mas não consegue. Ivonete conta que Darlene avisou que Miguel tem alguma coisa a ver com a morte do pai de Tomás. Miguel conta a Pedro que matou o marido de Vilma e que não foi a polícia porque Vilma o manipulou. Miguel conta que Vilma pagou ao médico legista para atestar que João morreu de infarte e depois inventou que ele morreu de desgosto por ter sido acusado de roubo por Walter.